Então, pessoal, na questão de repúdio e divórcio, a palavra no original são diferentes, tá? Então, o repúdio, a mulher não podia dar carta de divórcio para o marido, na época, né? Só o marido que poderia dar essa carta de divórcio. Então, o repúdio é o momento em que a pessoa ainda não recebeu essa carta. A pessoa foi repudiada, né? Voltava para casa de seus pais. E o conselho bíblico é: ou se reconcilie, né? Ou não se case com ninguém, ou se reconcilie com seu marido, né? Porque se essa pessoa em repúdio, sem a carta de divórcio, casasse com outra pessoa, ela estaria cometendo um adultério, porque ela já está ligada pela lei ao seu marido. O texto é muito simples de entender, só que as pessoas embananam tudo. Então, o repúdio é quando não, o homem talvez se recusasse a dar carta de divórcio ou já estivesse em processo, em trâmite judicial, como naquela época, os rabinos, né, quando alguém chegava com alguma queixa, os rabinos vinham, pegava as escrituras, né, o Talmud, ele tem duas vertentes, uma delas é a Mishnah, que trata dessa questão de divórcio e casamento, tá? E parece que Paulo cita exatamente a Mishnah quando, isso está no livro teológico, tá? Nos livros teológicos, quando ele diz que havia uma questão na igreja que quando um casal se convertia, né? Na verdade, um se convertia e o outro não. E aí o descrente, ou seja, aquele que não se converteu, não queria ficar com aquela pessoa, viver aquela fé, os custos eram grandes, né? Naquela época, o judeu se converteu ao cristianismo, era expulso da sinagoga, tinha uma certa perseguição, as pessoas às vezes não queriam, né? E aí se separavam. Então, se o descrente, ou seja, aquele que não quis seguir com o novo convertido, quisesse apartar, que se aparte, todavia o irmão não está sujeito à servidão, porque Deus o chamou à paz. Essa palavra não está sujeita à servidão, ela consta na Mishnah, né? Ela consta, parece que Paulo retirou esse texto da Mishnah e aplicou aos gentios, porque os gentios não têm noção nenhuma de lei, gente. Os gentios, eles não nascem com as mesmas condições dos israelitas, dos judeus, que viviam pela lei, né? Então, os gentios é aqueles que não viviam dentro da lei de Israel, a não ser que o cara se tornasse um prosélito e vivesse pela lei, né, que se convertia ao judaísmo. Mas ali os gentios não tinham esses ensinamentos sobre casamento, então possivelmente essas pessoas já estavam no segundo casamento, ou no terceiro, ou no quarto, sei lá, já tinham tido várias relações sexuais. Quando você vem para o cristianismo, o perdão de Cristo, ele tem que se estender à sua vida, porque não há condicionamento para o perdão. João disse: filhinho, se pecar, tem um advogado diante de Deus. Então você tem aqui um casamento que pode ser que alguém traiu, né? Se você traiu ali sua esposa, traiu. A sua esposa casou com outro, está vivendo a vida. Cara, você se arrependeu. Eu vou no critério de vai e não peque mais. O que, que é ir não peque mais? Arrependeu-se? Case-se com uma pessoa do Senhor e viva a sua vida sem pecado. Isso é arrependimento, isso é perdão. O perdão Deus justifica, ele tira o pecado e joga no mar do esquecimento. E ali você foi justificado. Essa justificação é para que você agora passe a ter uma conduta diferente. Vai e não peque mais. Ou seja, eu não preciso viver solteiro, eu vou casar com uma pessoa de Deus. Qual é o problema disso? A minha esposa já seguiu o caminho dela, foi um erro. Eu não tenho como ficar preso nesse erro a vida toda. Senão o perdão não flui, não tem funcionamento esse perdão de Cristo. Então o perdão me justificou, porque as pessoas acham que se a gente pregar isso, todo mundo vai fazer isso. Isso não é uma verdade, gente. Porque a Bíblia fala que nós não temos necessidade de que alguém nos ensine, nós temos a mente de Cristo, as leis de Deus foram escritas no nosso coração. Isso tanto é verdade que os judeus aí têm 2, 3 mulheres, mesmo na época ali de Cristo, eu acho que tinha, né? Mais de uma mulher dava carta de divórcio e arrumava 2, não sei como é que era bem, mas eles não tinha muito essa questão de divórcio por qualquer coisa, repudiar de qualquer maneira, mas ali você tem os cristãos hoje em dia. Me diz que se os cristãos têm 2, 3 mulheres. Me diz se as mulheres têm 2, 3 homens. Não tem,
Porque as leis de Deus estão no nosso coração, o Espírito Santo de Deus está em nós. Então a gente sabe que não é certo. Ainda que o Brasil permitisse casamento com duas mulheres, ou homens com duas mulheres, ou mulheres com dois homens, nós, como cristãos, sabemos que era errado, a gente não ia atuar dessa forma, porque as leis de Deus estão estabelecidas no nosso coração. A gente sabe que é uma pessoa para um, desde o início lá de Adão e Eva. A gente segue esse comportamento. A gente sabe e não só sabe, segue fielmente isso. Essa é a nossa fé. Então a gente ninguém vai sair para a baderna se eu digo, pessoa, se você se arrepende, a outra pessoa já não tem mais como reconciliar. Você não vai precisar viver sozinho, sofrendo na carne, porque não é bom que o homem ande só também. Não é bom que o homem viva inflamado, né, no pecado. Então a pessoa vai arrumar uma pessoa de Deus, segue sua vida bem. A incircuncisão se torna circuncisão quando se pratica o certo. Não tem esse negócio da lei ficar te prendendo, ela não é mais um julgo, né? Então você tem ali o que Moisés entra na questão é que pelo fato das mulheres não poder dar carta de divórcio aos homens e não poder se separar e viver a sua vida, desde lá da serpente lá que enganou Eva, e Eva recebe uma maldição que o desejo seria para o seu marido, ele te dominará. A mulher estava dominada pelo homem. A mulher viveu dominada pelo homem, tá? Talvez até por esse conceito bíblico lá. E a injustiça fez com que Moisés desse a carta de divórcio, ou seja, permitisse que fosse dada a carta de divórcio. Para que a carta de divórcio? Para ela se casar de novo, né? Aí, mas as pessoas falam, mas isso é por causa da dureza do coração do homem. E onde que a dureza do coração do homem vai acabar nessa face dessa terra? Onde que a dureza? Que se nós que temos o Espírito Santo ainda temos o coração endurecido pelo pecado, alguns de nós ainda caem, alguns de nós ainda seguem o caminho. Onde? Mesmo na era da graça, o coração do homem ainda está, às vezes, entenebrecido, né? Você tem muitas dificuldades. Imagina pela lei que o Espírito Santo nem estava dentro do coração. Então, a mulher recebia a carta de divórcio. O que ela fazia com essa carta de divórcio? Vivia sozinha? Não. Ela casava com outra pessoa. Jesus falou que não era para ser dessa forma. A lei aquela situação foi aplicada por conta da dureza do coração do homem. Então, tipo assim, o ser humano tem as suas durezas de coração. Ele não pode cometer injustiça sobre injustiça. Uma pessoa te abandonou. Dureza do coração do homem. Não se pode aplicar um resultado bom para quem ficou, que não teve culpa. Quer dizer que a pessoa sofre dois agravos nessa droga de vida. O cara, a mulher, o homem trai a mulher, vai embora com o outro e ele ainda tem que viver sofrendo. Então a pessoa vai ter que sofrer o agravo, vai ter que sofrer o agravo duas vezes. Não está certo isso. E outra coisa, o casal chega na igreja, está no terceiro, quarto casamento, aí chega, é batizado, recebe o Espírito Santo, recebe Jesus. Alguns estão mandando o casal se separar. Aí você vai separar o mundo todo. Aí também, judeu também não vai para o céu, porque um monte deles se separam. Você tem carta de divórcio para. Quando a mulher reclama que o marido é homossexual, vai lá, reclama no rabino, ele vai lá, carta de divórcio. Mulher abandonada, mulheres espancadas, isso tudo dentro dos trâmites do primeiro século ali da Mishnah, né? Os ensinamentos orais dos rabinos, né? Eles aprenderam a tratar essas questões. Aí a gente aqui não sabe disso. Vocês têm que saber disso, vocês têm que entender como é que funciona lá em Israel, tá? Para vocês saber que eles vivendo pela lei desde pequenininho, casando virgem, já tem todos esses problemas. Imagina a gente que vem do mundo bagunçado. É só se refletir. Mas tem legalistas, né? Tem os legalistas que não aceitam o perdão de Cristo, não aceitam que as pessoas cometem erros, né? Se fosse assim, como Deus fala, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Se fosse assim, o rei Davi nem estaria salvo. O rei Davi comete 2 crimes de morte, de lei. E aí? Vai valer diferente porque há lei diferente para rei? Negativo.